mais perto quero estar, meu Deus, de ti, mesmo que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim teus braços dão. Nas trevas vou sonhar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando Cristo enfim me vier chamar, nos céus com serafins eu irei morar, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Então me alegrarei perto de ti, meu rei, perto de ti, meu rei, meu Deus, de ti, meu Deus, de ti. Glória te damos, Senhor. A paz do Senhor, amada igreja, amado irmão e irmã, sejam bem-vindos a mais um culto da série Falando de Deus. Hoje está um dia bem chuvoso, caiu bastante água, mas nós estamos aqui glorificando o nome de Deus, porque a natureza agradece pela água que cai para regar as plantas. Eu quero trazer para vocês novamente o tema O Alimento de Deus, o episódio 3 com o subtema Coma e Beba. Se você perdeu o episódio 1 e 2, eu te convido a visitar o canal do Ministério Folha em Branco e assistir aos cultos que lá estão gravados, e você poderá meditar e acompanhar esse novo formato de pregações, onde nós escolhemos um tema, nós criamos episódios sobre esse mesmo tema e vamos aí nos alimentando dos ensinamentos da palavra de Deus. Então eu te convido a ir lá no canal do Ministério e assistir aos cultos passados.
Antes de entrarmos na palavra, eu queria fazer uma pequena introdução a respeito de um acontecimento histórico, né, verdadeiro, que aconteceu, de 12 jovens tailandeses que se estiveram presos numa caverna e sobreviveram. Isso aconteceu e existe até um filme hoje, né, chamado 13 Vidas, O Resgate. Em 2018, 12 meninos da província tailandesa chamada de Chiang Rai faziam um passeio de bicicleta e eles entraram numa caverna. Lá é muito comum, existem cavernas até para serem visitadas. A chamada caverna de Tham Luang, no norte do país. E eles foram lá por quê? Porque eles queriam explorar, né, e conhecer mais a fundo aquela caverna. Só que eles acabaram sendo surpreendidos, né, por uma chuva intensa que subiu muito rápido e deixou todo o grupo preso na caverna. E os 12 garotos, né, de 11 a 17 anos, mais o seu treinador que tinha 25 anos, foram então dados como desaparecidos. Aí começou uma operação de resgate, estou resumindo, né, o filme, né, porque o nível da água subiu tanto que dificultava, inclusive, que as equipes de resgate adentrassem a caverna. E eles ficaram lá isolados por 9 dias sem comida. Foram encontrados logo depois, no 9º dia, por mergulhadores ingleses que se dispuseram a ajudar aos militares tailandeses. Debilitados com muita fome, eles então estavam lá aguardando o resgate. A distância deles da entrada era de aproximadamente 4 quilômetros. Só que havia muita dificuldade, né, de se chegar ao local. E diz que os mergulhadores levavam até 6 horas para percorrer o percurso, né, para chegar até os garotos. Porque havia muitos trechos estreitos, com muita água turva, pouca visibilidade, enfim, era uma caverna, escuro, tudo mais, né? Mas havia um grande desafio para tirar aqueles garotos daquela caverna. E o resgate durou 3 dias. Cada garoto foi conduzido por 2 mergulhadores pelo percurso, meio anestesiados, adormecidos, para que eles pudessem não entrar em pânico e nessas 6 horas pudessem ser trazidos para fora. Todos eles foram salvos, todos eles foram retirados daquela caverna. Milhares de jornalistas acompanharam, parentes acompanharam, a imprensa acompanhou, toda aquela situação de terror, né, de pânico e de medo. Mas eles conseguiram sobreviver, eles venceram. Claro que houve uma vítima, um mergulhador que acabou falecendo, preso no meio do caminho e ficando sem ar. Mas aqueles garotos ficaram todo aquele tempo naquela caverna, sem pão e sem água, sem alimento. Mas eles venceram. Mas eu quero falar de uma outra passagem, que também cita a respeito de um homem de Deus, né, que quis se esconder. Mas ele recebeu um milagre da parte do Senhor. Ele recebeu um alimento da parte do Senhor, que o fez revigorar e desejar a voltar a servir a Deus, a caminhar um longo trajeto, porque as suas forças foram renovadas através do alimento que desceu dos céus. Eu convido a igreja, se assim puder, a abrir sua Bíblia em 1 Reis 19, 1 Reis 19, do versículo 1 ao versículo 9. 1 Reis 19, perdão, do versículo 1 ao versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a um deles, dos profetas que foram mortos, de Baal. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o teu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo do Senhor o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. Comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou pela segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força
força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Amém, amém. Até aqui, dessa passagem que nós lemos. Vocês percebem que antes de uma grande vitória, sempre nós passamos por lutas, sempre nós passamos por provações, sempre passamos por grandes tribulações. Analisa a sua história de vida, sua caminhada com Cristo e veja se isso não é uma verdade. Se você está verdadeiramente em Cristo, você vai passar por luta, por provação. Porque se não for assim, algo está errado. Algo está errado com nossas vidas. E nós precisamos reavaliar. Essa palavra que acabamos de ler, de 1 Reis 19, nos relata exatamente isso, um momento especial da vida do profeta Elias, em que ele estava passando por uma grande tribulação, uma grande luta. Todos nós sabemos que o profeta Elias foi muito e grandemente usado por Deus. Muito grandemente usado por Deus. Ele orou para que não chovesse sobre a terra e não choveu por mais de 3 anos. E ele também, ao ver uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem, ele então ora e diz que aquele era o sinal de Deus, que a chuva cairia abundantemente sobre a terra. E assim aconteceu. Ele foi alimentado milagrosamente por corvos. E ele orou para o Senhor que mandasse fogo sobre o holocausto. E veio fogo sobre o holocausto que consumiu aquele holocausto, consumiu as pedras, lambeu a água que estava na valeta, como sinal de Deus sobre a vida do profeta. Elias enfrentou e matou 450 profetas de Baal durante o reinado do rei Acabe. E era o pior rei de Israel, casado com a pior mulher que podia existir na época, Jezebel, uma cobra criada, ruim, uma víbora terrível. E então, no versículo 1 diz que ela ordena que o profeta fosse morto. E ela manda um recado que o profeta seria morto. Então o versículo 1 relata o ódio de Jezabel ao profeta Elias, por ele ter matado os seus profetas, os falsos profetas. Elias então enfrentou ali uma prova de grande fé, mas na certeza de que Deus o sustentaria e cuidaria. Não temeu aos falsos profetas, mas acreditou no poder de Deus. E a Deus agiu naquele lugar e fez o fogo descer. E recebeu a oferta de Elias. Aí então no versículo 2 diz que Jezabel manda um mensageiro a Elias para dizer que ele, no dia seguinte, pela manhã, ele estaria como um deles, ou seja, morto. Que ela o mataria, a espada. Então a esposa do rei tinha autoridade para determinar que aquele profeta fosse caçado e fosse morto. Ela tinha essa autoridade por ser rainha. E ela então manda avisar ao profeta que ela o mataria ao amanhecer. E provavelmente a rainha decretou que Elias fosse morto em todo o seu reino. Ela decretou que ele fosse caçado. O seu grande exército deveria buscar o profeta para que a ordem fosse cumprida, para que a ordem se cumprisse. Aí então no versículo 3 nós vemos um relato de que o profeta, com temor e natural, eu teria medo, você com certeza também teria medo. Então com temor, para escapar, ele foge. Ele foge da presença daquela mulher, daquela rainha. Diz que ele foi para Betseba, que era o nome de uma importante cidade, que ficava ao extremo sul do território de Israel. E o seu nome significava posto dos setes, em referência às 7 ovelhas que Abraão separou para Abimeleque. Então diz que ele vai para essa cidade, e lá ele deixa o teu servo. E lá ele pede para o seu servo aguardar, porque ele queria um particular com Deus. Ele queria estar só com Deus. Então a parte B do versículo está se referindo àquele servo narrado no capítulo 1 de Reis 18. Que vocês devem se lembrar. Então ele manda ao seu servo naquele 1 Reis subir no Monte Carmelo 7 vezes. E lá no Monte Carmelo, na última vez que ele sobe, ele vê uma pequena nuvem. Então você deve se lembrar dessa passagem. E quando Elias profetiza, então esse é o sinal de Deus que vai chover. Mas, como todo homem, existem momentos que nós fraquejamos, existem momentos que nós ficamos abatidos, nós ficamos cansados, nós ficamos prostrados. E não era diferente para Elias, como não é diferente para nossas vidas. Ele estava sendo ameaçado, a sua vida estava sendo ameaçada. Ele estava sendo caçado, estava sendo procurado.
Aí o versículo 4 diz que ele vai para um lugar deserto, a um caminho de um dia. Era uma longa caminhada, um caminho de um dia, porque ele queria estar só. Ele queria estar em particular. E lá ele então se deita, ele se senta debaixo de um zimbro, que é uma espécie de uma árvore, e ele pede para si o quê? A morte. Tão desesperado que era o seu momento. Ele fala com Deus: Senhor, já basta. Essa situação não aguento mais. Estou sendo perseguido por amor à obra, por fazer a obra. E quem não é perseguido quando está na obra? Todos nós somos perseguidos quando nós fazemos a obra com amor, com dedicação. Sofremos sim levantes, sofremos sim doenças, enfermidades, lutas. E Elias não era diferente. Ele era um homem comum, como todos nós, mas era um homem de Deus, levantado por Deus, escolhido por Deus, assim como você, assim como eu, e temos temos nessa situação um sentimento de um homem comum, um sentimento de qualquer um de nós teríamos. O currículo de Elias era de um homem cheio da presença de Deus, um ícone em sua época, um grande profeta de Deus, um homem tremendamente usado por Deus, mas com suas limitações de como um homem de Deus. E de repente nós vemos Elias despido da sua fé, despido do homem de Deus, como se tivesse um homem comum, com seus limites, com seus medos, com seus temores. Assim como nós passamos muitas vezes em nossa caminhada, vivemos momentos de tristeza, caminhamos rapidamente para a depressão, perdemos a esperança de viver, esquecemos dos feitos do Senhor e desejamos a morte. Queremos fugir. O que difere Elias das nossas vidas? Nada. Tudo igual, tudo semelhante. Seu relato expõe ao nosso redor a nossa fraqueza, a nossa limitação. Elias estava passando por um processo de depressão, não era porque tinha problemas espirituais, mas estava num processo de depressão. Passamos por lutas, somos chamados de fracos, rotulados como problemáticos e até que estamos em pecado, porque ninguém compreende a sua luta, não se compreende o momento que você está passando, assim como Elias, as pessoas ao seu redor não compreendiam o momento que ele estava passando. Jesus não nos fez juízes nem julgadores. E o que mais encontramos em nossa caminhada cristã são acusadores, sem que saibam o que está acontecendo, sem que saibam pelo processo que estamos passando. Todos passamos por dificuldades e grandes lutas, mas isso não significa que estamos afastados de Deus. Isso não significa que estamos em pecados, mas são momentos em nossas vidas que nos faz viver o milagre de Deus. Aí diz lá que ele, porém, foi ao deserto. Elias. Veja que o profeta quis ficar só. Ele quis se isolar de todos e de tudo. Diga se não é assim com nossas vidas, quando estamos em momentos de grande pressão, nós queremos ficar só. Não queremos ouvir ninguém falando no nosso ouvido. Não queremos ninguém perguntando nada. Não queremos falar nada. Queremos apenas ficar só. Elias demonstra nessa passagem os mesmos sintomas que em algum momento nós também demonstramos. Medo, terror, solidão, tristeza, desespero. Eram os sintomas que Elias estava enfrentando. Quando estamos em uma posição fragilizada, vem todos esses sintomas e queremos o quê? Fugir, se esconder, afastar de todos e tudo. Foi o que Elias fez e é o que nós também faríamos ou fazemos. Aí diz que ele sentou-se debaixo de um zimbro, que é uma espécie de árvore. Será que não havia nenhuma outra árvore mais perto de onde ele estava? Será que precisamos nos afastar tanto para encontrar um local para sentarmos? Será que se fugirmos para bem longe, conseguiremos escapar dos olhos do Senhor? Elias sabia que não estaria só. Ele era profeta de Deus, irmão. Elias sabia que ele não estaria só. Elias buscava algo da parte de Deus. Ele leia nas entrelinhas da palavra. Ele sabia que Deus não ia deixar ele só. Ele sabia que não ia conseguir fugir da face de Deus. Ele se afastou do mundo.
Ele buscou refúgio em Deus. Ele se isolou das pessoas para ter um particular com Deus. Só havia um que poderia resolver aquela situação e não era homens, mas Deus. Veja que as primeiras palavras de Elias são para Deus. Quando ele está naquele lugar de refúgio, naquela árvore, ele fala para Deus que ele queria a morte. Porque ele sabia que Deus estava ouvindo o seu coração, sabia que Deus estava vendo o seu temor, a sua dor, a sua amargura. Independente do pedido, ele estava buscando a Deus em primeiro lugar. Nós temos que buscar a Deus em primeiro lugar. Temos que apresentar e buscar a Deus em primeiro lugar as nossas petições. A primeira palavra a ser lançada tem que ser direcionada a Deus. Sempre. Foi o que Elias fez. Aí no versículo 4 diz que ele pediu para si a morte e disse: já basta, ó Senhor. Ó Senhor, quem era o Senhor? Deus. Era Deus que ele estava se referindo. Seu pedido era de um homem decepcionado com as pessoas que o cercavam. Seu pedido era de um homem cansado de tantas lutas. Seu pedido era de um homem comum, com as mesmas fraquezas que a nossa. O seu pedido era importante para ele e para Deus. Ele pede com o coração aberto, rasgado na presença de Deus, aos pés do Senhor. Aos pés do Senhor, temos que nos rasgar aos pés do Senhor. Suas palavras diziam coisas, mas o seu coração dizia outra, e Deus sonda os nossos corações. A boca de Elias falava em morte, mas o seu coração pedia algo diferente para Deus. E Deus compreendia o momento de Elias, como compreende o seu momento, como compreende o nosso momento. Tudo isso estava acontecendo porque Elias recebeu uma mensagem de que morreria pela manhã. E me diga, quem nunca recebeu uma mensagem que nos deixou totalmente perturbados, preocupados, tristes, caídos? Todos nós já recebemos de um enviado do inferno, principalmente. Existem muitos enviados que vêm para nos trazer notícia, para nos derrubar, perturbados, usados por Satanás, assim como Jezebel era. Mas temos que enfrentá-las e buscar forças no Senhor, buscar uma resposta no Senhor. Aí o versículo 5 diz que ele se deitou e dormiu debaixo do zimbro. Ele se deitou e dormiu debaixo daquela árvore, cultivada normalmente no Oriente. Era uma árvore ornamental, plantada para a produção de madeira, que davam frutos comestíveis, usadas para fabricar perfumes aromatizantes. E lá ele se deitou. Mas ele não estava vendo nada disso naquela qualidade daquela árvore. Ele estava ali mais por causa da sombra, mais porque estava se escondendo. Ele foge, diz a palavra. A fuga é um sintoma de quando o homem está em luta, enfrentando problemas, depressivo. Ele usa a fuga como subterfúgio para não enfrentar seus problemas. Aí então ele dorme para esquecer das lutas, para o tempo passar mais rápido, para se desligar dos problemas. Ele se isola, não querendo falar com ninguém, querendo ficar só, mas ele encontrar alguém seria motivo para falar e ele não queria falar. Nos afastamos, queremos ficar longe. Mas não conseguimos fugir e nos esconder de quem? De Deus. Ninguém foge e se esconde de Deus. Aí diz a palavra que então o anjo o tocou. O anjo foi enviado por quem? Você acha que o anjo estava passando lá por acaso, chutando pedra, pensando no que ia fazer da vida? Não, o anjo estava lá porque foi mandado por Deus. O anjo vem na sua vida porque é enviado por Deus. E assim aconteceu. Deus manda o anjo para encontrar com Elias. E essa parte do versículo é muito, muito importante. E nós vamos dividir ela em partes. Primeira parte, o anjo de Deus. O anjo estava o tempo todo com Elias. Ou você acha que em algum momento o servo de Deus está sozinho? Nunca, Deus nos deixa sozinho. Deus nunca nos deixará sozinho, irmão e irmã. Então o anjo estava com o servo de Deus. Mesmo dormindo, o anjo estava guardando a vida do teu servo. Mesmo quando estamos em momento que nós não estamos com os olhos abertos, estamos dormindo, há um anjo de Deus nos guardando. Mesmo em momentos de sono profundo em nossas vidas, Deus nos guarda. Nos momentos de maior fragilidade, o sono, Deus nos guarda. O guarda de Israel. Segundo ponto importante, o anjo toca em Elias. Eu não sei se você lembra, quando você era criança, eu me lembro quando eu era criança,
A minha mãe, quando ia me acordar para ir para a escola, a gente dormia com um sono tão gostoso, aí vinha a mãe lá e, né, filho, acorda, escola. Passávamos de novo um pouquinho, acorda, escola. Passava mais um pouquinho, moleque, acorda, escola. Ela vinha nos acordar. Começava com um toque suave. Aí o toque ia ficando um pouquinho mais fervoroso. Mas era com carinho, de alguém que estava preocupado com o nosso bem-estar, preocupado com o nosso crescimento de conhecimento. E assim fez Deus, o anjo de Deus, diz que ele apenas tocou em Elias. O anjo não deu um tapa em Elias, o anjo não chacoalhou Elias, mas ele apenas tocou em Elias. No sentido de que ele estava fazendo isso com carinho, com preocupação com o servo de Deus. Aí no ponto 3, o anjo fala com Elias. Deus fala conosco no meio da tempestade. Deus fala conosco em momentos de maior luta. Deus fala conosco a todo tempo. Basta ouvirmos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, diz a palavra. Levanta, Elias. Vai perder a hora? Não. Anda logo, Elias, porque o café está esfriando? Não. Larga de ser preguiçoso, Elias. Vai perder o transporte? Não. O anjo diz para ele, levanta-te e come. Levanta-te e come. E o quarto ponto, tudo estava preparado por Deus. Ele não precisou preparar nada. Você não terá que preparar nada, você não vai precisar colocar as mãos, nós não vamos precisar cozinhar, nós não vamos precisar acender o fogão, não vamos precisar nos preocupar. A única coisa que precisamos fazer é tomar posse daquilo que Deus coloca em nossas mãos, tomar posse do alimento que vem dos céus. Foi o que Elias fez, ele tomou posse do que foi colocado nas suas mãos. O anjo lhe entregou o alimento, ele não questionou, não perguntou se estava frio, se estava quente, se estava passado ou mal passado, ele simplesmente comeu e bebeu. Então nós temos que aprender a tomar posse daquilo que Deus coloca nas nossas mãos, nas nossas vidas, está do nosso lado e nós o enxergamos. Deus prepara com carinho, com amor e nós não vemos. Aí o versículo 6 diz que ele olhou e eis que à sua cabeceira estava lá o pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Não era um frango assado, não era um suco de laranja ou suco de uva, era pão e água. Tem momentos em nossas vidas que nós precisamos de um grande operar de Deus para nos despertar completamente. Elias estava como uma corda presa no seu pescoço, desesperado. Ele estava dormindo para tentar esquecer do que estava acontecendo, mas ele era acordado pelo anjo de Deus, e ao seu lado havia o quê? Um pão e uma botija de água. O milagre está ao nosso lado. O milagre está à nossa porta. O milagre está nas nossas mãos. Temos que apenas estender as mãos, tomar posse, comer e beber, para que nossas forças sejam restabelecidas. Mas o adversário vem para nos enfraquecer, para nos abater, para tirar a nossa esperança, para tirar a nossa fé. Aí diz que Elias vai e faz o quê? Ele dorme de novo. Ele come e dorme de novo. Ele toma posse daquilo que Deus deu. Em vez de ele se fortalecer, ele não vai e dorme de novo. Ele quer fugir de novo dos problemas. Mas ele sabia que havia um Deus que cuidava dele. Aí no versículo 7 diz que o anjo, pela segunda vez, o tocou. Pela segunda vez, o anjo tocou. Podemos até querer desistir, irmão. Mas Deus nunca desiste de nós. Podemos até querer nos esconder, mas nada fica oculto aos olhos de Deus. Diz lá no Salmo 139, para onde irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer do inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Não tem como
fugir à face de Deus. Não tem como se esconder de Deus. O versículo 5 diz que o anjo diz para Elias, levanta-te e come. O versículo 7, o anjo diz novamente para Elias, levanta-te e come, com uma diferença, porque terá um caminho muito longo a percorrer, porque longo será a sua caminhada. Essa era a diferença. Deus estava tratando o seu servo para o que estava por vir. Deus está nos tratando para aquilo que nos vai entregar, porque é muito grande. Creia, meu irmão e minha irmã, é muito grande. Deus nunca desistirá de nós. Nossa caminhada será longa. Não acha que já terminou. Pelo contrário, está apenas começando. Às vezes a gente fala assim, pô, já estou cansado, já terminou minha caminhada. Nada disso, irmão. Quem determina todas as coisas é Deus. A sua caminhada com Cristo está apenas começando. Ainda há um longo caminho a percorrer. O alimento de Deus vem para nos dar ânimo, para nos dar força, para nos dar coragem, para nos dar energia, para nos dar alegria, para nos trazer bênção. Então come e bebe. O que você está esperando? Coma e beba do alimento que Deus coloca ao seu lado. Coloca nas tuas mãos. Acorda, igreja, e veja a bênção do Senhor ao seu lado. Não deixa passar despercebido. O anjo do Senhor está nos tocando para que abramos os olhos e recebemos a bênção do Senhor, que é o alimento que vem dos céus. O alimento que vem do Senhor. Aos olhos humanos, um pedaço de pão, uma botija d'água não são suficientes para alimentar um homem, a recuperar suas forças, para fazer uma longa caminhada. Mas quando alguém está cansado, desanimado, abatido, precisa de alimento, ele tem que buscar proteínas. E nós, como espirituais, temos que buscar proteína em quem? Em Deus. Em Deus. Um pedaço de pão, um pouco de água, não é o suficiente para nos retornar as forças. Mas quando o padeiro é o Senhor, mas quando o forno do pão é o trono do Pai, o alimento é mais que suficiente para nos dar e renovar as forças. Tenha certeza disso, irmão. É mais que suficiente, capaz de fazer com que caminhemos por longos 40 dias e 40 noites sem se cansar. Somente Deus pode fazer isso em nossas vidas. Aí o versículo 8 diz que ele levantou, comeu, bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe. 40 dias e 40 noites são 3.000 quilômetros, irmão. 3.000 quilômetros de caminhadas com um pedaço de pão e uma botija d'água. Deus fez o extraordinário na vida de Elias e Deus fará o extraordinário na sua vida. O Deus vai fazer algo extraordinário em nossas vidas. Creia. O medo abateu Elias, o medo abate as nossas vidas. A depressão chegou à vida de Elias. A depressão pode chegar em nossas vidas. Elias fugiu e se escondeu. Fazemos a mesma coisa, fugimos e nos escondemos. A doença da alma era profunda. A nossa alma pede e clama por socorro. Mas nesse momento é que vivemos as experiências com Deus. É nesses momentos que nós vivemos o amor de Deus sobre nossas vidas e o sobrenatural de Deus. É quando Deus manda o socorro, é quando vem a resposta de Deus, é quando Deus manda o seu anjo e é quando somos alimentados pelo Senhor. Então recebe e viva intensamente as bênçãos do Senhor, igreja, e seja feliz, em nome de Jesus. Receba essa palavra, em nome de Jesus. Oremos ao Pai. Querido Deus, amado Pai, quero te agradecer por essa palavra abençoada e maravilhosa, a qual tu nos entregaste esse final de tarde, Pai. Enquanto a chuva que desce e cai para regar a sua terra, Pai amado, para renovar a tua criação, Senhor. Nós te agradecemos por cada um que está participando deste culto, Pai, ou daquele que vai assistir futuramente a este culto, Pai. Que essa palavra enraize nos seus corações, Pai amado. Que haja certeza que o alimento que nós precisamos vem do teu altar, Senhor amado. E ele vai nos renovar as nossas forças em nome de Jesus, Pai. Que a igreja receba, Pai. Que as forças sejam renovadas, Pai amado. Que haja esperança, que haja sonhos, que haja bênçãos em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor estejam com todos hoje e sempre. Amém e amém. Glória seja dada ao Pai. Amém. E quando Cristo enfim me vier chamar no